Fala, pessoal! Nesse dia lindo, eu quero conversar com você sobre um assunto que eu considero muito importante. Eu vou te explicar a nova edição das Dietary Guidelines for Americans de 2025 a 2030, que são as novas diretrizes alimentares oficiais dos Estados Unidos. E mais do que te explicar o que mudou, eu quero te contar por que isso representa uma das mudanças mais importantes, tanto políticas quanto científicas, na área da nutrição nos últimos anos. Eu sou a Diana Coulon, sou nutricionista há 18 anos e eu alimento almas com conhecimento, clareza e estratégia para te ajudar a transformar a sua saúde com excelência. Vambora? Para começar, acho importante que você saiba o seguinte, que essas diretrizes são publicadas a cada 5 anos pelo USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e pelo HHS, que é o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. E essas são duas agências federais enormes e que influenciam políticas públicas, programas de alimentação, educação nutricional, merenda escolar, hospitais, enfim, muita coisa mesmo. Então, quando este tipo de documento muda, não é pouca coisa. E isso acaba refletindo no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Primeiro, a principal mudança desse novo guia é algo que, sinceramente, já era aplicado e esperado por muitos de nós. Ele identifica de forma bem clara que alimentos altamente processados, cheios de carboidratos refinados, açúcares adicionados e aditivos químicos estão diretamente relacionados ao aumento de obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e outras doenças crônicas. E aí, ele passa a incentivar de forma muito mais direta o consumo de alimentos in natura minimamente processados. Uau! Ou seja, o foco em comida de verdade. Isso, para quem trabalha com nutrição clínica sob um olhar funcional, é quase que um finally, porque isso é algo que a gente já aplica há muitos anos na prática clínica. E nutrição não é só sobre contar calorias, é também e principalmente sobre qualidade daquilo que você ingere. E não é só sobre o quanto você come, mas sobre o impacto que aquele alimento que você está comendo tem no seu corpo, no seu metabolismo, no seu intestino, nos seus hormônios, no seu nível de inflamação subclínica, na sua energia e inclusive no seu humor. Então, isso não é algo lá muito novo para nós profissionais. A gente já aplica esse raciocínio há muitos anos no consultório, acompanhando pessoas reais, com rotinas reais e dificuldades reais como a sua. Por isso, ver esse conceito entrando oficialmente num guideline desse tamanho é sim uma mudança relevante. É uma mudança que sai do papel e começa a conversar com a vida real. Real life. Segundo, recomendações sobre os macronutrientes. Vamos começar com as proteínas. A recomendação diária agora ficou entre 1,2 e 1,6 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Aumentou muito do que era. Isso é bem mais do que era, e isso reconhece oficialmente algo que a gente vê no consultório o tempo todo. Que mais proteína ajuda na sua saciedade, ajuda a preservar a sua massa muscular, melhora o controle glicêmico e até o seu comportamento alimentar. E é claro que vale tanto para a proteína animal quanto para a proteína vegetal. Carnes, ovos, peixe, laticínios, leguminosas, não é uma guerra de fontes. Sobre as gorduras, que foi outro ponto bem interessante, é a reavaliação das gorduras na nossa alimentação. O guideline passa a aceitar laticínios integrais e outros alimentos integrais ricos em gorduras, reconhecendo que essa ideia de que toda gordura saturada é vilã não se sustenta para todo mundo. Claro que o contexto importa, quem come importa, a quantidade importa, o metabolismo importa. E isso tira aquele medo generalizado que foi criado em torno da gordura. Terceiro, os carboidratos, e talvez uma das maiores mudanças em relação seja nos carboidratos. Pela primeira vez, o documento reconhece que pessoas com doenças metabólicas, como diabetes tipo 2, síndrome metabólica, podem se beneficiar de dietas com redução de carboidratos. Uau! Isso é muito diferente do discurso antigo de baixo teor de gordura e muito carboidrato para todo mundo. Outro ponto. Açúcares adicionados e álcool. O guideline continua firme em relação aos açúcares adicionados. Nenhuma quantidade é considerada saudável. E aqui eu quero te fazer um convite bem simples. Abre aí a sua despensa, olha os ingredientes dos rótulos dos alimentos que tem lá e você vai chocar
em descobrir que, dependendo do que você anda comprando, a maioria dos produtos tem algum tipo de açúcar adicionado, mesmo que sejam produtos salgados, tá? Especialmente alimentos voltados para crianças. E se você mora nos Estados Unidos, isso é ainda mais comum. Sobre o álcool. Ai, gente, olha, o álcool eles abandonam limites específicos, que antes era tipo assim, 2 doses para homens e 1 dose para mulher. E passam a dizer basicamente o seguinte: quanto menos, melhor. Ai, gente, que tristeza, não é o que a gente vai fazer? O que aconteceu claramente foi que o tradicional gráfico da alimentação foi reformulado. Não é só uma mudança estética, não é só um desenho novo, é uma mudança de mensagem. Essa nova estrutura coloca os alimentos in natura e minimamente processados com destaque, aquilo que a gente costuma chamar de comida de verdade. Alimentos que você reconhece, que têm poucos ingredientes, que não precisam de rótulos extensos para serem explicados. E dentro desse novo modelo, as proteínas e gorduras de alta qualidade passam a ter um papel muito mais central. Isso inclui, de novo, carnes brancas, carnes vermelhas, ovos, peixes, laticínios integrais, sim, com manteiga, leite integral, além de boas fontes de gordura. Em seguida, aparecem as frutas, os vegetais e grãos dentro de uma lógica mais equilibrada e mais contextualizada e não mais como a base absoluta da alimentação de todas as pessoas, independentemente do seu metabolismo, rotina ou condição de saúde. Essa mudança visual tenta refletir uma prioridade diferente. Menos foco no volume e mais foco na qualidade. Menos comida ultraprocessada disfarçada de saudável e mais alimentos integrais, nutritivos e coerentes com o funcionamento do corpo humano. Isso quebra claramente aquele modelo antigo onde a base da pirâmide era toda composta por carboidratos, muitas vezes refinados, e onde a proteína e a gordura eram colocadas quase como algo secundário ou talvez até meio problemático. E na prática, essa nova representação conversa muito mais com o que a gente vê funcionar no dia a dia das pessoas. Uma alimentação que sustenta energia, que promove saciedade, que ajuda o seu corpo a funcionar melhor, ao invés de apenas seguir uma regra gráfica. A minha conclusão pessoal, como nutricionista, com mais de 18 anos de prática clínica e muitos pacientes atendidos, e um olhar funcional sobre os alimentos, ou seja, um olhar para o impacto qualitativo da alimentação no seu metabolismo e na saúde das pessoas, e não apenas para o número de calorias, é que essas novas diretrizes, essa nova pirâmide alimentar, agora sim começaram a refletir o que a gente vê e faz na prática há muitos anos. E quando eu falo a gente, é porque somos muitos profissionais que trabalhamos com um olhar 360 sobre a saúde, mais atento à qualidade do alimento e à resposta individual de cada corpo. Eu também sempre tive um olhar não só para tratamento de doenças, mas principalmente para prevenção e para promoção da saúde. E isso é algo que, por muito tempo, não esteve tão claro nas diretrizes oficiais. Na prática, o que eu vejo é o seguinte: uma pessoa normal, ou seja, você provavelmente, que não é atleta profissional, que trabalha, que faz atividade física regularmente, que tem uma rotina intensa, com demandas familiares, emocionais, estresse e que quer emagrecer ou melhorar a saúde, geralmente não funciona bem seguindo 100% daquela pirâmides alimentares antigas. Pirâmides onde a base era muito carboidrato, com pouca proteína e pouca gordura. Isso, na maioria das vezes, não gera saciedade, não sustenta a sua energia ao longo do dia, não melhora a composição corporal e muitas vezes atrapalha o seu metabolismo. Isso é o que eu vejo na minha prática clínica e é na prática que a vida real acontece. Por isso, ver essas mudanças acontecendo agora de forma oficial é importante. Não porque a diretriz manda totalmente, mas porque ela finalmente começa a se alinhar com o que realmente funciona para a maioria das pessoas no nosso dia a dia. Agora, eu quero saber de você o que você achou dessas novas diretrizes. Mais proteína, menos carboidrato, mais comida de verdade? Deixa aqui nos comentários que eu vou ver. Tchau e até o próximo vídeo.